Hoje eu vim falar sobre esses sinais de mudanças, né, que o universo está enviando aí para dizer que a sua vida está mudando. Se você caiu nesse vídeo aqui agora, quero que você partilhe comigo aqui se você já percebeu esses sinais. Você que já faz técnicas da meditação, você que já usa meditações para elevar sua energia, para atrair desejos de sonho, você que usa arquétipos também, as energias dos arquétipos, conhece as energias dos arquétipos para evoluir com a sua energia e tá fazendo aí o Ho'oponopono, tá fazendo aí técnicas para você se tornar uma pessoa melhor, pensamentos positivos. Eu quero que você partilhe comigo se você já percebeu algum sinal que o universo deixa para você na sua vida diariamente para dizer que o universo está ouvindo seu pedido e que ele está chegando. Ou que a movimentação já está acontecendo aí ao seu redor, que é um sinal de mudança, um sinal de avanço pessoal, avanço energético, né? O tal do salto quântico, avanço profissional, avanço financeiro. Eu quero que você comenta aqui para mim. Um dos sinais que eu comecei a perceber quando eu fiz Ho'oponopono até foi os sonhos. Foi um dos primeiros sinais assim, que eu comecei a perceber quando eu fiz o Ho'oponopono, que foi quando eu conheci a limpeza energética, né? Eu fazia à noite, né? E dizem que fazer à noite é pior, porque não é que é pior. Fazer à noite você acaba tendo mais sonho, porque quando você faz à noite, o Ho'oponopono fica ali no seu cérebro, trabalhando as energias. E aí você acaba por ter sonhos muito confusos, sonhos lúcidos até, muito confusos. Eu tive sonho de que o mundo estava estava enchendo de fogo. Já tive sonho do mundo da água vindo, engolindo tudo. Já tive sonhos muito esquisitos. E esses sonhos significa que são limpezas energéticas acontecendo, né? Quando você tem que estar fazendo uma limpeza, ou até mesmo uma técnica, ou até mesmo usando arquétipos para mudar a sua energia, os sonhos começam a acontecer diferente. Por quê? É a troca energética que você tem, né? Então, fica tudo muito confuso aqui, mas o interessante, o importante é saber que todos esses sonhos, às vezes parecia sonho de terror, mas eu estava sempre bem, sempre tranquila no sonho. Teve uma última vez agora, como eu estou usando muitos arquétipos, né? Teve um último sonho confuso que eu tive agora, que eu estava num lugar, e neste lugar tinha ali várias pessoas, neste lugar, e eles colocavam um número, colocavam os números assim na gente, né, na perna até. E era como se fosse um papelzinho, um quadradinho assim, amarelo, que colava na pele. Aí eu falei, pra que isso? Aí a pessoa falou assim, é porque você é a próxima. Parece que vinha alguém fazia alguma coisa mal com as pessoas. Aí eu falei, sou a próxima pra quê? Aí eu não tenho medo. Nesse sonho. Eu não tenho medo, o medo não existe. Percebe? Aí eu falava com as pessoas que assim, tinha muita gente que tava lá com medo, né? Gente, o medo não existe. Isso não precisa ter medo, isso não é nada. Eu falava bem assim. E interessante que lá no sonho eu sabia que eu estava sonhando. E eu pensava comigo, logo eu vou acordar. Eu sabia que eu estava sonhando nesse sonho, então foi um sonho bem lúcido. Eu sei que quando eu olhei assim para o lado, vinha uma mulher grandona que parecia uma monstra e ela vinha comendo assim, era como se fosse um caixão. E naquele caixão ela comia o caixão para comer as pessoas. E eu olhei aquilo assim, não tive medo nenhum. Aí eu saí daquele lugar e eu passei a mão naqueles adesivos de número que estava na minha perna, que eu não conseguia ver, né? Mas eu sabia que eu estava pegando. E eu peguei aquilo ali esqueci como é que fala a palavra. Eu sei que eu fiz assim, né? Com aquilo amassei e comi. Comi no sonho, olha que loucura. E comecei a correr assim, e avistei uma cidade de longe e falei, é pra lá que eu vou. Aí eu acordei. Foi louco. Mas eu sei que isso é o quê? Eu tava num lugar que parecia um lugar monstruoso, e só que eu não tive medo. Então isso é que é interessante, que sempre quando a gente está fazendo técnicas ou fazendo alguma limpeza energética, a gente tem sonhos muito esquisitos, e só que a gente nunca não tem medo onde a gente está, a gente fica uma pessoa corajosa naquele lugar, né? E isso é mexendo aqui, porque é muita confusão, é muita coisa que a gente traz
até mesmo de vidas passadas. Então, quando mexe na energia, o cérebro capta algumas coisas e vem trazendo de forma muito confusa. Então, não vale nem a pena a gente tentar entender esses tipos de sonhos. O que sempre me falaram, né, meus mentores sempre falaram é solta o sonho, deixa aí, porque faz parte da limpeza, né? E outras questões também que eu entendia que era o universo me dando respostas sobre aquilo que eu queria, era as sincronias, tanto de horário, de números, né? Sempre vendo os mesmos números, 11, 10, 10, 6 e 6. Então, esses horários repetidos também eu sabia que era uma sincronia do universo me comunicando que eu estava na direção certa. Ver borboleta, ver abelhas, também me mostrava que eu estava na sincronia certa. Passarinho vinha aqui, eu moro no terceiro andar, passarinho vinha aqui posar aqui na minha janela, na hora que eu estava meditando, na hora que eu estava fazendo alguma coisa, um trabalho energético também, era sinais do universo para mim, né? Me fala, comunicando comigo. Então, e as coisas começando a acontecer de um jeito assim. Por exemplo, teve uma época que eu estava com muita dificuldade de fazer meus documentos, muita dificuldade mesmo. Tinha tudo para dar certo, né? Porque o pai do meu filho é português, mas tinha a questão que nós não éramos casados, tinha a questão que eu não tinha vínculo financeiro, né? E aí tudo isso poderia impedir, sim, de eu ficar aqui. E aí, mesmo assim, e o pai do Matias não ganha mal, ele ganha bem, mesmo assim tinha dificuldade para mim conseguir fazer isso. Então o que aconteceu? Ele foi procurar uma boa advogada, né, 5 estrelas, para poder resolver a questão, que ele gosta sempre de fazer, né, a melhor escolha. E aí ele foi procurar uma advogada que cobrava os custos bem alto, né? E aí, nessa época, ele ganhou uma herança de 40.000 euros. Ele falou, agora ficou fácil, cara. Agora eu pago tudo, tranquilo, com facilidade. Não preciso tirar do dinheiro que vai entrar, porque ele não é aquela pessoa que o dinheiro entra e ele gasta tudo. Ele sempre guarda grande parte do dinheiro todo mês. Então, ele não gosta de mexer nesse dinheiro assim, para coisas assim. Mas ia tirar, né, daquilo que estava disponível para a gente gastar durante o mês, ele ia tirar para poder pagar advogado. Nem precisou, porque ele ganhou essa herança do nada, de uma pessoa que nem tinha grandes contatos com ele. A pessoa ia fazer uma cirurgia e estava com medo, né? Ainda mais naquela época, depois, logo após a pandemia, estava com aquele medo e tal, porque é uma pessoa velha. Pegou simplesmente dividiu uma herança e ele ganhou 40.000 euros. E aí ele falou, agora dá para fazer isso tranquilamente. Então foi uma sincronia e conseguimos encontrar uma boa advogada que resolveu aquilo de um jeito tranquilíssimo, eu não me preocupei com nada. Foi a forma mais fácil de conseguir fazer aqueles documentos. Mas antes disso, eu tinha feito várias técnicas da lei de atração, até para o pai do Matias ficar disposto a querer parar o trabalho para poder ir lá fazer isso. E nem isso ele queria, ele ficava, trabalhava muito, não tinha tempo para poder resolver essas questões. Fui pra técnica. Eu lembro que antes eu falava, né? Antes disso eu ficava só reclamando. Aí eu aprendi que eu tinha que parar de reclamar sobre essa questão do documento. E aí coloquei Ho'oponopono para limpar a energia dos meus documentos do Brasil, né? Com a intenção de eu conseguir resolver as questões do documento daqui. E aí as coisas começaram a entrar em sincronia e aí foi rapidinho eu consegui fazer os meus documentos. Mas, assim, é muito gostoso quando as coisas começam a acontecer, assim, de uma forma sincrônica. E aí eu continuava a fazer aquilo que me mandavam fazer. Continuava, né, a fazer as coisas, o meu trabalho, minhas coisas, limpando a minha energia, levando a minha energia, pensamentos. E eu começava a ver as sincronias acontecendo, era muito gostoso. Então, compartilha comigo aí quais foram as sincronias que eu falei aqui, né? Tanto dos bichinhos, né? Da borboleta, do beija-flor que vinha aqui à janela, pássaro, os sonhos, né? Lúcidos, as coisas acontecendo assim que vai levando você até você conseguir realizar aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Partilha comigo
quais são as suas experiências com a lei da atração e quais são as suas experiências em perceber a sincronia do universo, ok? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu partilho sempre aqui no meu canal sobre a minha experiência, né? Como que eu vim de uma vida de escassez, abaixo da linha da pobreza, como eu sempre falo aqui. Tem sempre gente nova aqui nos vídeos, por isso que eu sempre falo. Eu vim de uma vida de muita escassez, onde eu vivia abaixo da linha da pobreza, e hoje eu vivo em Portugal, uma vida próspera, saudável, abundante e feliz, né? E eu dei alguns passos, alguns entendimentos, alguns aprendizados. Aqui abaixo eu deixo o link de alguns aprendizados que eu fiz para quem também quer evoluir com a sua vida, se tornar uma pessoa mais próxima, saudável, abundante e feliz. Ter um passo a passo que vai fazer você sair de A para B para C, assim como eu fiz e continuo a fazer com a minha vida. E é isso que eu partilho aqui. E se esse vídeo foi útil para você, peço você deixar seu like, que é a forma de entender que você gostou desse vídeo. Partilha ele com outras pessoas também, para que mais pessoas possam experienciar, né, a lei da atração, a limpeza energética, os conhecimentos, os entendimentos para viver uma vida melhor, uma vida mais próspera, saudável, abundante, feliz. É para isso que eu partilho esses vídeos aqui. E um beijo, luz no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.